Fala galera, bom dia! O Natal passou, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui sempre com muita informação do Mengão para vocês, né? Inclusive a gente teve aí ex-jogador do Flamengo, né, dizendo que quer retornar. Tem o Vasco da Gama de olho em ex-zagueiro do Flamengo, né, jogador aí que atuou recentemente no Mengão, atuou até sob o comando de Jorge Jesus. A gente também tem aí notícias sobre questão de Gabigol, né, como o Mauro César falou, um conflito silencioso, né, em meio à renovação congelada. E o Flamengo que investiu mais de 1 bilhão em contratações, né, fora o recado aí que deu com o Nicolás de la Cruz, né. A gente vai começar aqui falando sobre a questão do UOL, que eles realizaram aí uma enquete com 43 jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro para definir os melhores atletas em diversas categorias. Na pesquisa, o meia de Arrascaeta foi eleito o jogador mais habilidoso do Brasil. Que maneiro, hein? Com 16,2% dos votos dos próprios atletas da Série A. Arrascaeta, para quem andou falando aí do Ganso, né? Os tricolores aí, que o Ganso, os próprios atletas falam que o Arrascaeta é o mais habilidoso. Completando o top 3 estão Endrick do Palmeiras e Marcelo, lateral do Fluminense. O Ganso não apareceu nessa não. Completando aí, então o top 3 tem o Endrick, o garoto, né, que eu tava falando, fantástico, levou o Palmeiras até o título, né, e o veterano Marcelo. Outros dois jogadores do Flamengo também figuraram no ranking. Os atacantes Everton Cebolinha e Pedro ficaram empatados na 12ª colocação com 2,4% dos votos. Nessa temporada o Arrascaeta foi eleito aí o jogador então mais habilidoso do país e participou de 54 jogos, marcando 11 gols e concedendo 13 assistências. É monstruoso, né? E com a contratação aí do Nicolás de la Cruz, o Flamengo alcançou a marca de 1 bilhão gasto com o elenco desde 2019. Olha que loucura. São ao todo 1,35 bilhão investidos com todo o elenco rubro-negro nas últimas 5 temporadas, incluindo contratações e investimento na categoria de base, tá? Olha só, vou dar alguns exemplos para vocês. Gerson 92 milhões, Arrascaeta 89,4 milhões, Pedro 88,2 milhões, Gabigol 78,6 milhões, De la Cruz 78, 79 milhões, tem que ver como é que fechou a cotação, pode estar à frente até do Gabigol. Everton Cebolinha 73 milhões, Gerson 40 e tem a primeira compra do Gerson, né? E depois a segunda compra do Gerson. Gerson 49,7 milhões, Luiz Araújo 48 milhões, Alan 43 milhões, Ayrton Lucas 39,7 milhões, Michael 38,5 milhões, Léo Pereira 34,2 milhões, Thiago Maia 24 milhões, Bruno Henrique 23 milhões, excelente contratação, né? Rapaz, que loucura. Bruno Henrique 23 milhões de reais. Olha o que o Bruno Henrique fez, o Rei da América. Para mim o principal jogador desse elenco aí, junto com a Arrascaeta. Rodrigo e o Gabigol. Rodrigo Caio 21,2 milhões, Pablo 16,6 milhões, Eric Pulgar 15,6 milhões, Santos 15,5 milhões, Fabrício Bruno 15,1 milhões, vale muito mais, Marinho 6,4 milhões, Pablo Mari 5,5 milhões, um dos jogadores que o Flamengo mais ganhou dinheiro recentemente, Mateuzinho 1,2 milhão. Livres no mercado que o Flamengo adquiriu, Felipe Luiz, Rafinha, Davi Luiz, Arturo Vidal, Varela, Gustavo Henrique, Isla, João Lucas e Rossi. Empréstimos que o Flamengo teve: Andreas Pereira, Bruno Viana, Pedro Rocha e
Kennedy, né? Eu nem lembrava que o Pedro Rocha tinha passado pelo Flamengo. O Kennedy faz o Kennedy também, então, que loucura, né? A gente vai falar aqui, então, já que a gente falou, né, do Andreas Pereira, a gente teve aí o jogador reafirmando, ele falou pra mim, inclusive, no privado, né, no Insta, que ele quer voltar pro Flamengo. E ele reafirmou que vai voltar ao Flamengo em breve, tá, cara? Ele falou que vai voltar em breve. O Andreas afirmando que volta pro Flamengo em breve. Olha que loucura. Para quem não imaginava que ele voltasse tão cedo, ele que tá bem lá na Premier League, tá bem na Europa novamente, tá jogando muito, é um baita de um jogador, teve aquele problema, mas vale a gente lembrar que ele fez um golaço contra o Tolima lá, no jogo de lá, no primeiro jogo. O Flamengo vence o jogo e aqui na volta o Flamengo dá uma grande goleada, mas quem ajudou com certeza o título de 2022 da Libertadores e foi aí, se redimiu um pouco, foi o próprio Andreas, né? Então, a gente, óbvio, vai ter brincadeira de torcedor. Eu acho que nem é brincadeira, tá falando sério. Pra entregar outra Libertadores ou pra se retratar? Só que aí os próprios torcedores começam a rebater ele. Foi o Davi Luiz. Muita gente falando isso, né? Muita gente criticando até o torcedor que reclamou do Andreas. O Camargo Valdivino falou: claro que sim, o moleque joga pra caramba e outra, errar é humano. Quem nunca errou, né, merece vir e fazer história. O Wagner Batera Oficial, venha meu garoto. Outros aqui, tem vaga, joga muito, seja feliz aí mesmo, esqueça o Flamengo. Tá vendo? A galera dividida, tá? Olha aqui, ó, o Wallace Costa, que vem esse aí, é flamenguista na veia e joga muito. O Aloysio Alves, reforço para o Palmeiras. Vocês veem que a cada comentário é bem dividido, tá? A cada comentário que tem positivo tem um negativo. Ainda existe, né, um certo... uma certa mágoa, não vou dizer mágoa, um certo pé atrás de alguns torcedores com o retorno do Andreas, mas é um baita de um jogador, sim, que teve esse erro que aconteceu, né? Com alguém acontecer. Você vê que o Pinola teve o erro lá, que acabou dando a Libertadores pro Flamengo, a bola sobrou pro Gabigol, e ele é super homenageado lá no River Plate, e inclusive a esposa do De La Cruz postou as fotos com as filhas com o Pinola, né? E olha, o perfil oficial da Libertadores postou o Nicolás De La Cruz com a camisa do Uruguai, né? E colocou o seguinte: reforço de hierarquia para o Mengão, né? Um reforço aí diferenciado, né? Para hierarquia, olha, de hierarquia para o Mengão. Sinceridade, eu acho que é uma das maiores contratações do futebol sul-americano. Arrisco dizer, nos últimos anos, tá? É uma das maiores contratações. Eu não me recordo de clubes aqui da América do Sul pagando multa para contratar jogador. E segundo o jornalista aí, Guilherme Silva, a falta de anúncio da renovação de Bruno Henrique tem um motivo definido. Internamente, o clube teme que um anúncio da extensão do vínculo camisa 27 acabe gerando críticas e uma repercussão negativa. Acho que não, cara. O pessoal reclamou só do tempo de contrato, mas vai ter crítica, como qualquer coisa vai ter crítica. Eu acho que o Bruno Henrique ele é muito querido pela torcida e não vai acontecer isso não, de torcedor de ser unanimidade. Como eu falei, a cada comentário bom vai ter um ruim. Eu acho que a diretoria tinha que soltar logo aí o anúncio do Bruno Henrique, da renovação, independente de uns acharem certo ou outro errado. Eu, por mim, eu teria renovado no máximo 2 anos, mas eles acharam que 3 era a solução, até porque ele queria 3, então se para conseguir a renovação era necessário isso, se tiver que negociar o jogador depois, negocia se não tiver bem, mas, cara, o Flamengo optou por isso, 3 anos, agora vai esconder? Não, tem que anunciar, né? Ainda segundo o Guilherme Silva, a renovação de Bruno Henrique já foi anunciada internamente, mas sem grandes formalidades. O atacante tinha contrato válido até o fim do ano, e aí essa renovação veio e seu novo vínculo passa então a ser até o fim de 2026, tá? Então, a gente sabe que o Flamengo aí tá segurando o anúncio da renovação do Bruno Henrique.
E especulado no Flamengo nas últimas janelas de transferências e que postou vídeo até com camisa com o torcedor do lado dele, camisa do Flamengo. Ele vem cavando muito a vinda do Flamengo. É louco pra jogar no Flamengo, cara. Louco pra jogar no Flamengo. O volante Wendel, do Zenit, foi anunciado como participante do Jogo das Estrelas, tá? O jogo festivo solidário que é organizado pelo ídolo Zico ocorrerá na quarta-feira, dia 27, no Maracanã, e os ingressos seguem à venda, tá? Então o Wendel estará presente, é a oportunidade ali para convencerem ele de vir para o Flamengo, mas o Flamengo agora também não está buscando essa contratação, porque é uma contratação cara, e o Zenit, para liberar jogador, é uma loucura, né? É sinistro, os caras não aceitam proposta nenhuma, nunca nada tá bom para eles, é impressionante. Sobre o De La Cruz, que a gente estava falando da postagem da Libertadores, né? Reforço de hierarquia do Flamengo, o Mauro César Pereira fez um alerta que é interessante. Ele fala o seguinte: é um jogador jovem com muita lenha para queimar. Ambidestro, atua em diferentes funções no meio de campo, faz gols e bate faltas. É um jogador especial. E aí ele fala ainda, o Flamengo vinha tentando essa contratação, foi impossível no meio do ano porque o River Plate jogou muito duro. Mas não, o Flamengo pagou a multa, Mauro. O Flamengo pagou a multa, pagava no meio do ano também. A questão foi o jogador. Se o jogador pediu para que fosse só no final do ano para ele terminar essa temporada no River, é compreensível, que deve ter sido isso. É uma pergunta boa para se fazer na apresentação dele, né? Paga a multa mostrando sua força no mercado sul-americano e com o De La Cruz o Flamengo deve dar um salto de qualidade. Jogadores como Gerson e Everton Ribeiro, se permaneceu, no caso o Everton, mas permanecendo, os dois vão ter que lutar bastante para conseguir um lugarzinho nesse time. Ou ele vai jogar, né, como eu falei, com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, né? Mas é possível que Gerson e Everton Ribeiro peguem banquinho, sim. Isso aí é uma possibilidade, né? Então, o que o Mauro falou é realidade. O Vasco está mirando aí a contratação de zagueiro multicampeão pelo Flamengo. Ele foi campeão pelo Mengão, né? E, embora não tenha sido aí titular em muitas partidas, né? Ele jogava no Flamengo, inclusive com o Jorge Jesus, né? O zagueiro Léo Duarte, que chegou a atuar muito tempo ao lado ali, antes do Pablo Mari chegar, atuava ao lado ali, inclusive do Rodrigo Caio, tá na mira do Vasco para a próxima temporada. Ele está atualmente no Başakşehir da Turquia e é visto pela diretoria do rival do Flamengo, né, como um nome de peso para reforçar o elenco em 2024, tá? A informação é do portal Colina Informa. Para tirar o zagueiro da Europa, os investidores do Vasco, lá os donos do Vasco, precisarão gastar em torno de 3 milhões de euros, 16,1 milhões de reais. Apesar de ser um valor considerado aí baixo para a maioria dos clubes, como o Flamengo, por exemplo, representaria a segunda maior contratação da empresa no comando do clube. Rapaz, a diferença inacreditável, né, de valores para o Flamengo, para o Vasco. Ele é titular absoluto lá no Başakşehir, e Léo Duarte disputou 15 dos 17 jogos da equipe no campeonato turco. Após o início conturbado na Europa, o zagueiro vem de sua temporada com mais jogos no velho continente, tá? Então, é provável que o Vasco aí tenha dificuldades para convencer ele a jogar, até porque jogador aí, né, de história no Flamengo, não sei se vai querer chegar no Vasco da Gama cara, criar esse problema aí para a vida dele. Tá bem lá, tá tranquilo. Será que o Vasco vai pagar um salário tão melhor do que ele tá recebendo lá? Não sei, isso é uma coisa difícil da gente saber. Ele, olha só, promovido para a equipe profissional do Flamengo em 2016, após a Copa São Paulo Sub-20, o zagueiro de 1,84 m teve poucas oportunidades na equipe nos primeiros anos. Apenas 2 anos depois, em 2018, recebeu sequência no time e aproveitou a chance para se firmar como titular da equipe. No fim, deixou o time com 4 títulos conquistados. O zagueiro disputou 94 jogos com o Manto Sagrado, né? Conquistou 2 títulos, Carioca 2019, e participou da maior parte da campanha do Mengão
nos títulos da Libertadores e do Brasileiro de 2019, tá? Também é considerado um dos campeões da Libertadores e do Brasileirão. Foi vendido por 11 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais na época, na metade de 2019, como uma grande promessa para a zaga mundial, né? E aí, o Flamengo então conseguiu uma venda de 46 milhões de reais e na época o valor representou cerca de 30 milhões, né? Hoje seriam 46 na cotação atual, mas 11 milhões na época, 30 milhões de reais. Na verdade não é cotação não, desculpa gente, o Flamengo ficou com 70% da negociação, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, 30 milhões de reais e o Fla ainda ficou com apenas 70%, 21 milhões que o Flamengo ficou na verdade, né? Mas na cotação tava isso mesmo? Será que o dólar tava isso mesmo na época? Tava menos de 3 reais? Não me recordo, mas deve ser isso mesmo. E o Flamengo ficou com 70%. Então era isso, estava certo mesmo. Com relação aí também à questão do Gabigol, para a gente finalizar, o Mauro César falou que o Flamengo e o Gabigol vivem um silencioso conflito, né? Silencioso conflito em meio à questão de renovação, que não se fala muito, né, da questão do que realmente está acontecendo, né? Por que o Flamengo tá demorando a renovar? Ninguém no Flamengo fala nada, né? Tudo isso tá gerando aí uma situação de, cara, quase uma guerra fria, né, nos bastidores. E sabe-se que tem alguns motivos, né? Por exemplo, aí o Mauro, não vou pegar aqui da matéria dele, mas vou pegar do que eu sei, que, por exemplo, há uma discordância entre os departamentos, né? O financeiro, o futebol, há quem concorde com a renovação do Gabriel e há quem discorde, né? Então, pares ali, pessoas próximas ali ao presidente Rodolfo Landim são contra a renovação do Gabriel nos moldes que tá sendo oferecida, né? E aí isso acaba atrapalhando. Ainda teve essa história agora da denúncia, né, pela questão do antidoping. Tudo isso pesa contra a renovação e a tendência é que o Flamengo vai empurrando essa renovação aí para frente, vai utilizando um ano que tem com ele ainda em 2024 e quando resolver a questão de renovação, se ele aceitar, eles vão estar dando sequência. Mas nesse momento, tá, com tudo que está acontecendo, é complicado, né? Olha só, o UOL trouxe uma matéria como o enfermeiro do Flamengo aparece na denúncia contra Gabigol. Tá? Aí aqui na matéria fala que a Procuradoria enquadrou o jogador por tentativa de fraude, tá? E aí eles colocaram aqui o seguinte, que a denúncia na tentativa de fraude tem algumas figuras do Flamengo como coadjuvantes na situação. O papel é de testemunha do comportamento do jogador e relação com os oficiais de controle de doping. Um desses personagens é o enfermeiro Leandro Martins. Ele foi citado pelos oficiais responsáveis pela coleta do material de Gabigol como um dos que tentaram fazer o meio-campo com o jogador para que ele realizasse o exame. As tentativas de Leandro não deram certo porque Gabigol insistia em não querer fazer o exame antes do treino. Os oficiais responsáveis pelo exame relataram que Leandro viu como Gabigol reagiu e a resistência do atleta. Leandro Martins conhece o procedimento porque também é oficial de controle de doping pela Associação Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD. Ou seja, meus amigos, o Leandro está intimado a depor no processo aberto pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e ele faz parte da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Tá? Além do enfermeiro, o médico do Fla, o Márcio Tanuri, e o capitão, na ocasião, Everton Ribeiro, foram citados na denúncia para receberem a intimação do tribunal e prestarem depoimento. Então, a matéria que saiu no GE, no Globo Esporte, é verdadeira. Mauro César, o UOL e outros portais agora trazem, e com detalhes, inclusive, de nomes que serão intimados. Não era fake news. Essa matéria não era fake news. A Procuradoria do Tribunal Antidopagem enquadrou, então, realmente o jogador do Flamengo e
Rodrigo Duns e sua equipe de jurídica do Flamengo, ele que é o vice-presidente jurídico, terão um trabalho complicado pela frente de defender o Gabigol, né, que segundo os próprios jogadores da Série A do Brasileirão participaram dessa pesquisa que a gente falou, que colocou o Arrascaeta como o mais habilidoso. Eles colocaram o Gabigol como o jogador mais chato do Campeonato Brasileiro. Olha só, eles elegeram os companheiros mais chatos e os mais boa praça, tá? Então, Gabriel Barbosa foi eleito o jogador mais chato do Campeonato Brasileiro 2023, e esse foi o resultado do pesquisão UOL, que ouviu 43 jogadores que disputaram a Série A. De forma anônima, entre os jogadores mais citados estão, após o Gabriel, Felipe Melo, Reinaldo, Luciano e Hulk, tá? A disputa foi acirrada. Segundo os números da publicação, o atacante do Flamengo recebeu 16,2% dos votos, seguido de Felipe Melo, 13,9%. Felipe Melo é pior, hein? Do Fluminense, né? Luciano do São Paulo, 11,6%, e o Hulk do Atlético Mineiro, né? Junto com o Reinaldo do Grêmio e Gustavo Gomes do Palmeiras, ficaram empatados com 9,3% dos votos. Aí a gente teve alguns outros jogadores também que foram votados pelos companheiros, como o próprio Daverson, Vitor Jacaré e tudo mais. Mas também temos os jogadores mais boa praça. O pesquisão UOL também ouviu os votos dos jogadores mais boa praça. E aí o atleta mais lembrado foi Daverson, do Cuiabá, com 23,2% dos votos. O Daverson, né, foi o jogador mais boa praça. Ele é irreverente, ele é engraçado. Por mais que... ele fez gol no Flamengo, mas ele, cara, eu vou falar pra vocês, é um cara super do bem, cara engraçado, né? Fábio Santos do Corinthians, John do Palmeiras, né, ambos com 9,7%. O quarto foi Felipe Luiz do Flamengo com 7,3%. E aí teve muita gente depois empatada. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. E claro, tem o nosso link aí com todos os nossos patrocinadores, todos os nossos são todos os nossos links, né, no cartão de visita. Tem o nosso canal do WhatsApp, tem tudo para você acessar aí. E claro, o 6 de 6, você pode ganhar R$250 mil fazendo 6 palpites de forma gratuita, somente no 6 de 6. Pode ganhar também R$10 mil se for um dos que mais acertou na rodada do final de semana, que já está aberta. Tamo junto, um grande abraço, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, feliz ano novo, valeu!